Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais um vídeo, dessa vez porém fugindo um pouquinho dos temas que havíamos tratado no canal, acerca do amor e da dessacralização do amor. Hoje trouxe um tema voltado mais à política, ao Estado, ao poder, e isso em função tão somente deste fato, que é a invasão do Talibã no Afeganistão, né, a tomada do poder, digamos assim, tá? E isso aí, como eu já venho trabalhando várias coisas acerca desta questão da filosofia egóica, mas voltadas também à parte de política, de Estado, de economia, eu aproveitei então deste acontecimento para trazer aqui para vocês algumas visões, sobretudo aí acerca da origem da natureza do Estado. Então, o nosso título é esse: Talibã entra em Cabul, origem e natureza do Estado. Então, eu gostaria, na verdade, não de pegar esse fato para falar quem ali está certo, quem não está, ou para criticar os Estados Unidos, né, ou a saída dos Estados Unidos, a retirada das tropas pelo Biden e daí em diante. Na verdade, eu quero usar desse fato para a gente fazer uma análise acerca da origem e natureza do Estado, muito mais do que olhar para aquele conflito ali e pensar quem está certo, quem não está, quais são os termos éticos, morais que estão ocorrendo ali. Então, o interesse desse vídeo não é este, e sim tratar de algumas coisas mais voltadas para a origem e a natureza do Estado, porque eu acredito que esse fato ele seja bem interessante para elucidar coisa nesse sentido. Então, quando ocorre esse tipo de coisa, é legal a gente justamente relacionar, né, a essas coisas, justamente porque se torna um exemplo vivo, uma ilustração viva daquilo que muitas vezes já viemos pensando internamente a questões teóricas. Pois bem, então, iniciando aqui pelos pensamentos e o texto que eu preparei para a gente hoje, condensei 3 pensamentos, ou melhor, definições, digamos assim, de Estado e sua origem, pequenas, né? Claro que esses pensadores aqui têm pensamentos muito mais profundos sobre isso, assim como existem muitos outros filósofos e pensadores da ciência política que vão tratar a origem do Estado de formas diferentes. Aqui, porém, trago aqueles que se assemelham mais ao que venho trabalhando dentro de uma filosofia egóica também, que é a consideração do Estado pelo que ele é mesmo, independentemente de uma questão moral posterior ou de uma questão de justiça social, etc., que tudo isso eu considero como um a posteriori, nunca como a origem do Estado. Tá? Então, eu trouxe 3 pensadores que eu acho que elucidam a natureza do Estado de uma forma crua e nua, de maneira muito mais interessante, digamos assim, do que os pensadores que tentam idealizar este nascimento. Por exemplo, Rousseau e daí em diante. Assim como muitas vezes os próprios socialistas ou democratas, né? Os socialistas, eles, na verdade, se dividem. Eu trouxe, inclusive, um socialista que é o Mao Tse Tung, tá? Que muitas vezes, embora eles, no geral, tendam a idealizar muita coisa aí dentro, né? Romantizar toda a questão do nascimento do Estado, ou da questão do povo, da tomada pelo proletário, e daí em diante, às vezes eles soltam coisas verdadeiras, né, no meio disso tudo, até porque eles têm uma questão da praxis, tanto dentro do Estado e como na tomada de poder do Estado, eles têm uma praxis interessante, ou seja, eles pensam muitas vezes em termos realistas da ação mesma política, de um modo muito mais realista, muitas vezes, que os liberais, que os conservadores, que até mesmo os libertários, certo? Então, acredito que é possível sim aprender coisas de todas as esferas, né? Não podemos ter um pensamento completamente fechado para isso. Eu próprio, um dos últimos pensadores que estava lendo era o próprio Lenin. Então, apesar de eu não concordar em muitas coisas com os comunistas e os socialistas, eu sempre os estou estudando também, porque eu acredito que tenha coisas interessantes para serem aprendidas aí. Então, eu trouxe 3 pensadores aqui que estão em outro espectro, digamos assim, político, tá? Mas cujas teorias sobre a origem do Estado eu acho que são mais interessantes aqui
e combinam mais com o que eu venho pensando em termos de uma filosofia egóica. Então, o primeiro deles é o Hofbauer, que é um pensador praticamente contemporâneo, hein? De cunho mais libertário, digamos assim, né? E ele diz para nós que aqui já não é a citação direta, né? É, digamos, um resumo que eu fiz acerca desses pensamentos. O Estado é uma entidade que detém o monopólio da violência e é a única organização da sociedade que obtém a sua receita diretamente através da coerção que exerce sobre aqueles que nela habitam suas fronteiras territoriais. Aqui tem o nela, vou tirar ele, que habitam as suas fronteiras territoriais, certo? Então aqui é uma visão bem crua acerca justamente do que separaria o Estado de outras instituições e de outras relações entre as associações dos indivíduos e as associações, enfim, de associações de indivíduos mesmo, né? O Estado, querendo ou não, é uma associação de indivíduos. Ele não deixa de ser uma associação, certo? Inclusive, a gente pode pensar que a organização política é uma forma associativa que muitas vezes detém o poder justamente porque é mais organizada do que o restante da sociedade, que são grupos desorganizados. Então, grande parte desse poder advém justamente de uma organização maior. E, segundo Hofbauer, detém o monopólio da violência, certo? Justamente porque detém o monopólio do exército, da polícia e da segurança, em geral. Não deixando espaço para qualquer outro tipo de concorrência, no sentido, desde o âmbito das leis até o âmbito justamente da segurança e daí em diante. E a única organização da sociedade que obtém sua receita diretamente através da coerção, ou seja, se você pensar, nenhuma empresa pode chegar com as armas e mandar você dar imposto para ela, certo? O Estado é o único que faz isso. Então, na verdade, a receita dele vem da coerção, e não de uma troca voluntária entre os indivíduos, certo? E tudo isso aqui eu estou trazendo e eu já quero que vocês tentem pensar um pouco acerca do que isso teria a ver com o Talibã. Eu vou chegar mais ali na frente, certo? Sobre isso. Estou fazendo essa pequena introdução já para vocês tentarem ir associando, então, essa questão do Estado, do que tem acontecido lá, certo? De uma troca de... Porque, na verdade, ali o que vai acontecer é uma troca de governo. Então, o Estado, em certa medida, ele vai ser modificado, obviamente. Né? Mas algumas de suas estruturas provavelmente permanecerão, porque eles não vão destruir tudo. Certo? Então, na verdade, haverá uma troca de governo, mas nessa troca de governo há troca de instituições estatais e daí em diante. Então, há uma, digamos que uma reedificação do Estado. Né? Porque, na verdade, mesmo que não haja uma aniquilação do que existe ali em termos estatais, vai haver uma transição para um outro tipo de governo, outro tipo de instituições e daí em diante, e, portanto, o próprio Estado, a gente não pode pensar que ele vai permanecer a mesma coisa, né? Como se fosse uma entidade que ultrapassa toda a modificação da sociedade, certo? Ou a modificação de uma elite. Então a gente pode considerar o Estado também não como um ente estanque que fica ali e o que acontece são só grupos que vão se modificando. Também não. Apesar de ser um conceito difícil de se tratar, né? O que é realmente o Estado? Porque será que, então, se surge aí a nossa primeira pergunta aqui, né, no vídeo. Parte dele também é justamente mais para refletir e questionarmos essas questões do que eu querer também que impor o que é, né? O que seria tudo isso de uma forma muito absoluta, ok? Então, o Estado, de um lado, ele tem essa questão de ser uma superestrutura, mas também ele tem o seu outro lado, que ele necessita de indivíduos que cumpram coisas dentro dessa superestrutura e de ações de indivíduos em prol de determinadas coisas, em coerência com certa Constituição, com certas até mesmo valores, digamos assim, apesar de eu não tratar tanto por esse lado, né? Eu acho que muitas vezes, isso eu vou falar em próximos vídeos, mas a gente tem levado os valores muito como um fim em si mesmo, mas quando a gente observa a realidade, os indivíduos estão usando os valores para os seus fins. Então os valores, na verdade, são meios. Mas isso é um outro assunto mais profundo. Então, a questão do conceito de Estado carrega em si essa dificuldade, que é justamente, então,
supondo que ele seja essa superestrutura, se todas as pessoas entram ali e elas próprias carregam em si outros valores, outras regras, ou necessidade de uma outra Constituição, e daí em diante, será que o Estado em si ele permanece ou não? Ou a gente não pode falar que o Estado permanece porque o Estado ele é dependente completamente das pessoas e, portanto, se as pessoas mudam, ele também muda. Ou melhor, se essa elite do poder muda, ele também muda. Então é uma questão bem interessante, né? Até onde a gente tem o Estado, até onde a gente tem o governo, até onde a gente tem Estado e até onde a gente tem determinado povo também, certo? Porque nesse próximo país também está tendo uma debandada de cidadãos, certo? E será que se a gente, por exemplo, troca o cidadão de um país, aquele Estado ele permanece igualzinho? Se a gente manda imigrantes, por exemplo, para um país determinado e eles vão modificar aquele país de algum modo, o Estado em si ele permanece ou não? O Estado ele dependeria enfim, né, da somatória, digamos assim, das individualidades, né? E eu tendo a pensar hoje, segundo essa teoria que eu venho construindo aí, de uma filosofia egóica, daí em diante, ia falar isso também em outros vídeos, mas vou aproveitar para acrescentar isso já, que na verdade eu venho pensando no Estado como uma associação de egoístas, certo? Egoístas não no sentido pejorativo da coisa, egoístas como todos os indivíduos enquanto egoístas naturalmente, certo? Mas então, e por que falar então que o Estado é uma associação de egoístas, né? Frisar isso justamente porque a gente vive um período de idealização estatal e, portanto, muita gente acredita que quando você entra para o Estado, você deixa de ser uma espécie de egoísta, né? Ou seja, as pessoas no mercado, elas seriam egoístas. No capitalismo, elas seriam egoístas. Mas quando elas pisam dentro do Estado, aí, né, por um poder mágico, elas supostamente seriam entidades sem egoísmo, né? Ou seja, em prol de algo coletivo, etc., o que é uma bobagem, obviamente, né? Uma idealização infantil. Então as pessoas permanecem que elas são, independente de estarem dentro do Estado ou fora, né? De viverem dentro do capitalismo ou do socialismo, né? Os indivíduos permanecem com aquela natureza, assim, digamos, né? Embora, obviamente, há incentivos distintos, mas nada que seja estatal, né, até hoje provou que ela faz com que os indivíduos não sejam menos egoístas, digamos assim. Pelo contrário, né, a gente sabe que há uma luta de poder muito grande dentro das esferas políticas, por cargos, por mais poder e daí em diante, certo? Muitas vezes, inclusive, é acentuado isso, né? A competição também ela continua dentro das burocracias estatais. Então, por isso que é interessante frisar o Estado também como uma associação de egoístas, ou seja, tanto quanto uma empresa é uma associação de egoístas, digamos assim, um Estado também, e daí em diante. Então, quando a gente pensa nisso e pensa que o Estado seria uma somatória, né, ou melhor, ele seria uma certa interseção, ou melhor, seus resultados seriam uma interseção desses egoísmos, né, a gente começa a pensar também no Estado como uma espécie de supraente egoísta. E quando a gente começa a pensar nele como um egoísta, claro, de uma maneira figurada, né? Estou falando aqui, mas que ajuda a gente a pensar melhor nele. Por quê? Porque então você começa a compreender muito mais o que o Estado é capaz quando você justamente o interpreta como um potencial egoísta. As ações dele. Porque o que é o ser egoísta, digamos assim? É aquele que quer as coisas para si. Certo? Ele quer pôr as suas regras, ele quer viver conforme ele deseja, ele vai extrair de você algo que é para o bem dele e daí em diante. Isso é o egoísta que são os indivíduos, né? Os indivíduos são isso. Né? Não só os indivíduos humanos, mas os próprios animais também. Certo? Eles querem para eles as coisas. Você deixar sua comida aqui, o cachorro vai lá tentar pegar a comida. Certo? Então ele vai fazer o que é possível para a conservação dele e para a sua expansão. Claro que o ser humano é mais complexo nesse aspecto porque ele tem mais meios de conservação e mais necessidade de expansão. Então é por isso que é muito mais complexa a questão humana. Mas independente disso, então a gente pode interpretar os indivíduos assim. E então, quando a gente interpreta o Estado como uma superestrutura cujas interseções de egoísmo gera uma espécie de um ente egoísta, em termos figurados, a gente consegue interpretar as ações dele de um modo muito mais claro. Por quê? Porque as ações de um egoísta são determinadas. E assim a gente interpreta o Estado assim, a gente consegue ver muito mais profundamente
o que ele quer para si, né? Por que ele quer as coisas, por que ele tende a se expandir, né? O que ele quer impor suas leis, né? E daí em diante. E claro, quando a gente fala o Estado, a gente tem que pensar em estados específicos, obviamente. Certo? E de fato, quando você pensa os próprios estados nacionais disputando entre si, você também consegue ver um pouco como eles, como de um sentido figurado, como egoístas lutando um contra os outros também. Então há uma guerra não só intraestatal, mas também supraestatal, no sentido dos estados brigando entre si e comercializando também entre si. Mas os indivíduos egoístas também comercializam entre si, certo? Então, quando a gente começa a interpretar isso dessa maneira, né, que é uma maneira mais, digamos que seria mais realista, assim, né? Em vez de ficar idealizando ele como uma superestrutura para o bem geral, etc., você analisar como um ser que tenha seus interesses próprios. Embora ele não seja um ser, tá? Estou falando ser no sentido figurado. A gente não pode interpretar o Estado como um ser, senão a gente começa a quase transformar numa espécie de Deus, né? E é justamente o contrário que eu quero. É tirar a sacralidade do Estado e começar a interpretar de uma maneira real, realista. Pois bem, então, Murray Rothbard diz isso. Franz Oppenheimer, que é um outro pensador da ciência política, ele é um dos primeiros, tá? Ele é anterior a todos esses aqui. Ele vem dizer que o Estado é uma casta dominante organizada que controla os meios políticos e a usa para a satisfação de fins econômicos, em detrimento da casta dominada e desorganizada. Eu coloco aqui em parênteses algo semelhante ao que é escrito por Gaetano Mosca, que é um pensador italiano também, um teórico político, que tem um livro muito bom sobre política e tal, sobre Estado. E a ideia dele é bem parecida assim, com a do Franz Oppenheimer. Eu não sei se ele chegou a ler o Oppenheimer. Mas enfim, então, para o Oppenheimer, estar na casta dominante organizada, como eu tinha dito, né? Então até a questão da organização, que muitas vezes a sociedade em si não tem organização, né, que o próprio Estado tem, ou que as classes políticas têm, e que controla os meios políticos e usa para a satisfação de fins econômicos. Então é muito interessante essa definição, por quê? Porque é justamente o que tem acontecido atualmente é que as pessoas idealizam o Estado como um ente que, por estar fora da questão mercadológica, no sentido de que ele não precisa atuar no mercado, justamente porque ele pode expropriar, né? Ele não precisaria estar sujeito à questão do lucro, né? Da demanda, da oferta da demanda e daí em diante. Então ele ganharia, digamos assim, uma aura para além do que é econômico. Quando a gente vê que é justamente o contrário, tudo que ele faz, né, tem fins econômicos tanto quanto qualquer outro meio capitalista, certo? Só que os fins econômicos, então os fins são muito parecidos. Tanto é que, por exemplo, ninguém quer trabalhar para o Estado e não ganhar nada. Você quer algo econômico como fim. Então, de algum modo, você quer a sua parte ali naquele todo, certo? Como você quer também fins econômicos, então o Estado ele não pode se furtar dos meios econômicos. Quando a gente vê grupos, por exemplo, de pressão querendo que o Estado dê mais coisa para eles, o que ele faz, na verdade? O que esses grupos estão pedindo? Eles estão pedindo meios econômicos. Certo? Eles não estão pedindo uma coisa espiritual, uma coisa, né? Não, eles estão pedindo uma coisa muito determinada, né? Não, eu quero bolsa tal, eu quero cargo tal, eu quero um concurso tal, eu quero... Então, são coisas muito... são fins econômicos mesmo. Certo? Só que aqui no Oppenheimer, então, mais do que pensando simplesmente nas pessoas que querem se apropriar do Estado para fins econômicos, ele está pensando no sentido de que os meios políticos, né, são usados para fins econômicos. Então é interessante essa definição justamente porque quebra essa noção atual de que os fins políticos podem não coincidir com os econômicos, né? O que a gente vê pela própria corrupção interna a grande parte do Estado mesmo, o quanto o fim econômico ali é um fim muito procurado, né? Ou tanto quanto fora do próprio Estado. E ele completa então em detrimento da casta dominada e desorganizada. Então, quer dizer, o Estado, para fazer esse processo, por exemplo, da expropriação através dos impostos, ele precisa de fato
dominar de algum modo. E precisa desorganizar a sociedade. Porque se as pessoas fossem mais organizadas, quanto mais organizado, digamos assim, quase que você começa a criar uma espécie de estado paralelo, né? Ou muitas vezes um mercado negro, e daí em diante. Certo? E o Estado ele não pode deixar com que isso aconteça, porque o próprio poder dele digamos que essas coisas batem de frente com o poder dele. Então ele tem que sempre tentar manter a sua hegemonia. E mais uma vez aqui eu volto àquela questão de pensar o Estado como um ente egoísta, que é importante. Então ele tem que fazer essas coisas para que a sua expansão continue. Ele não pode simplesmente abrir mão de tudo, porque senão os seus próprios meios colapsam. Então, essa é a definição do Oppenheimer. E para o Ortega Gasset, um outro pensador, filósofo e tal, o Estado é um projeto coercitivo que demanda que pessoas diferentes convivem e colaborem juntas em um mesmo meio. Então é interessante justamente porque ele já traz o Estado como um projeto coercitivo. Então não tem nada aqui que inicia, por exemplo, uma justiça social, né? Porque assim, a gente fala muito de justiça social hoje, a gente vê os políticos falando, né? Tudo bem, é uma palavra bonita. Só que a gente sempre tem que ter em mente que o Estado, o início dele, a origem dele, e é justamente o nosso vídeo aí, a origem e natureza do Estado, ele não nasce enquanto um meio de justiça social. Certo? Ele nunca nasceu, nenhum Estado, até hoje, e aí qualquer um aí pode tentar provar isso, né, e não vai conseguir. Nenhum Estado na história do mundo nasce como um meio de justiça social. Ele nasce como um projeto de coerção e de imposição de valores, né, de crenças, de meios de expropriação para justamente fins econômicos, como dizia o Oppenheimer, e daí em diante. Ele nunca nasce como um meio de justiça social. Então, na verdade, quando a gente vê o pessoal falando isso hoje, é, na verdade, um pretexto para a continuação da expansão do Estado. E com isso, eu nem estou falando que todo mundo que fala isso tem uma má fé, não, mas às vezes não está pensando nessas coisas aqui que a gente está pensando agora. Certo? E com isso, nem quero dizer que o Estado não possa nunca fazer nada que se assemelhe a uma justiça social. Né? Mas a origem e a natureza dele não é essa, é outra. Então, por que isso não é discutido, né, quando a gente coloca tudo isso aí no papel? Muitas vezes não é discutido porque não faz parte de um marketing, um marketing estatista, digamos assim, certo? Você não vai vender isso, então não tem como o Estado vender isso, não tem como partidários populistas, por exemplo, venderem, né, o peixe do Estado através de um discurso realista, certo? Então alguém tem que falar o que é a real, certo? E parte disso é o que eu, pelo menos, estou tentando fazer aqui. Claro que tem mais gente falando sobre essas coisas, né? Mas muitas vezes eu até faço esses vídeos porque eu sinto falta assim de pessoas querendo ver as coisas de um modo claro, entende? E sem que por trás esteja uma ambição política, entende? Né? A nossa ambição aqui é que possamos conhecer a realidade. Acho que essa é a ambição filosófica, uma das ambições filosóficas e reflexivas interessantes, né? Conhecer a realidade, mesmo que ela soe dura às vezes, mesmo que ela soe não seja o que a gente quer, mesmo que em si a gente não consiga fazer uma propaganda legal das coisas, né? Mas muitas vezes é interessante saber, justamente para, inclusive, nos posicionarmos de um modo mais coerente com a realidade, certo? E compreendemos a realidade. Porque, por exemplo, sem isso aqui, a gente, por exemplo, não vai conseguir interpretar o que acontece ali no Talibã. Se você já pensar o Estado como uma ideia de justiça social, como que você interpreta o que está acontecendo ali? É impossível. Entende? Então, esses conceitos, eles não traduzem a realidade. A realidade é outra coisa. Então, o que esses conceitos são? Pretextos para outras coisas que não uma observação aguçada da realidade. Então é isso, pessoal. Essas são as 3 definições que eu trouxe. Tá? Claro que existe mais,
mas dentro delas aqui a gente já consegue pensar um pouquinho ali a questão do Talibã. Ou seja, voltando aqui no Hofbauer, o Estado é uma entidade que detém o monopólio da violência. Bom, ali é muito claro, então, quando o pessoal do Talibã vai tomando ali a cidade, chega em Cabul, etc., né, qual é a primeira coisa que desponta? Violência. Certo? Eles chegam armados, com tanques, enfim, é uma tomada pela força, não tem outra tomada. Não tem outro jeito de tomar o Estado, é assim. Né? Existe um meio cultural granchista da tomada de Estado aos poucos, mas mesmo essa tomada, né, ela é uma tomada também da questão armada, certo? Então, mesmo se é possível uma tomada do Estado, agora sob viés socialistas, por exemplo, segundo Gramsci, né, você teria que conquistar, inclusive, as forças armadas, né, culturalmente a longo prazo. Então, nisso está incluído as próprias armas mesmo, a própria questão do monopólio da violência a favor de determinada causa. Então, isso nunca está fora da questão do Estado. E aí, ele completando, o Estado é a única organização que obtém sua receita diretamente através da coerção. Então, provavelmente é o que vai acontecer ali, certo? Depois de eles imporem então, o monopólio da violência, a outra questão é fazer ali uma questão legal, uma constituição, etc., ou manter parte do que já existe, ou criar outra coisa, que vai então trazer certa receita através desses próprios meios do monopólio da violência. Ou seja, a definição do Hofbauer combina muito bem com o que acontece lá, o que a gente vê, certo? Isso aqui nem acredito ser, até pode ser passivo de discussão, mas é uma coisa tão clara, né, que não teria como, assim, acredito que, né, ficar bolando uma refutação para esse tipo de coisa, que é muito claro, né? Basta ver ali as imagens, as próprias pessoas lá, documentários sobre, daí em diante, a gente vê que é justamente isso. Inicia pelo monopólio da violência. Então, a relação com a tese do Oppenheimer. O Estado é uma casta dominante, organizada e controla meios políticos. Então, a questão do Talibã, justamente, ele forma dentro de si hierarquias, no caso religiosas, certo? Poderia ser outros, mas no caso do Talibã é uma hierarquia religiosa, militar religiosa ao mesmo tempo, certo? Então, isso aí forma, de fato, uma espécie de casta dominante, porque tem uma hierarquia interna ao movimento organizado deles. Então, também está em consonância com o Oppenheimer. Por quê? Porque esta casta dominante e organizada que já existe ali internamente ao Talibã, ela, por sua vez, quando conquista os meios militares, o monopólio da violência, etc., ele toma o Estado. Então é por isso que o Estado é uma casta dominante, organizada e controla os meios políticos e daí em diante. Certo? É claro que ali a gente está usando um exemplo de uma revolução armada para a gente ver. Mas justamente por isso eu estou trazendo esse exemplo aí do Talibã, aproveitando, né, que está acontecendo isso, para a gente ver isso em tempo real, ou seja, como o Estado ele se origina em tempo real, né? Isso que é o interessante da coisa, certo? Porque como a gente já está dentro de um Estado e que se opera de uma maneira, entre aspas, democrática e daí em diante, as pessoas elas perdem o sentido da origem do Estado. Elas acham que o Estado elas nem sabem de onde que se origina, acho que eu nem sei se as pessoas pensam muito sobre isso, certo? E muitas vezes aí, quando acontece esse tipo de coisa, como a questão do Talibã, eu pelo menos não vi nenhum vídeo também das pessoas falando, olha como o Estado se origina, é assim que ele se origina, né? Justamente por isso eu estou fazendo esse vídeo, para tentar suprir essa lacuna aí. As pessoas vão discutir outras coisas, né? O Biden tirou as tropas, não sei quem, mas ninguém está tratando, né, para tentar enxergar aí como se origina essas coisas. Então, continuando aqui no Franz Oppenheimer. Uma caça dominante, organizada e controla os meios políticos. Bom, isso aí também a gente vê lá. E usa para satisfações de fins econômicos. Isso, obviamente, talvez nem tenha dado tempo, né, do próprio Talibã fazer, mas provavelmente é o que decorrerá daqui em diante. Em detrimento da casta dominada e desorganizada. De fato, a gente vê o povo em geral como desorganizado, também lá. Até porque se o povo fosse organizado e tivesse armado, por exemplo, um povo armado, enfim, tivesse mais meios, né, talvez não fosse tão fácil para o Talibã
invadir tudo, certo? É justamente por eles serem desorganizados. E também, por conseguinte, acaba sendo uma casta dominada, certo? Porque agora eles, com o poder das armas, eles impõem o que eles querem, que é justamente o que está acontecendo lá. Então, por exemplo, mulheres que iam estudar, aliás, que estudavam antes, agora, com o Talibã, elas não podem estudar. Ou seja, é uma caça dominada, porque se eles gostavam ou queriam estudar, não podem mais, então tem alguém infringindo essa liberdade. Se tem alguém que está infringindo é porque tem mais poder. Se tem mais poder é porque você é dominado, né? Então, é muito simples. Para Ortega y Gasset, o Estado é um projeto coercitivo que demanda pessoas diferentes convivem e colaborem juntas. Então, ali, obviamente, a gente consegue perceber isso aqui também, ou seja, um projeto coercitivo, justamente por isso eles chegam impondo o monopólio da violência, e demanda que pessoas diferentes convivem e colaborem juntas em um mesmo meio. Então, de fato, eles não chegaram lá e expulsaram todo mundo, certo? Eles chegaram lá, mantiveram o povo onde já estava e falaram, não, a gente vai tentar fazer uma transição pacífica aqui. Mas por que a necessidade dessa transição pacífica, entre aspas? Primeiro, para não perder fins econômicos. Ou seja, porque se você chega destruindo tudo um país, no próprio país que você quer tomar, bom, quem vai também ter prejuízo é você que quando estiver no poder, já que você terá menos meios de poder e meios econômicos efetivos. Então você não pode chegar destruindo tudo. Você tem que chegar e o máximo possível manter a paz, digamos assim. Então, em função de questões econômicas, em função de questões psicológicas também, porque se você consegue manter a paz e as pessoas notam que a vida delas não mudou tanto, digamos assim, sob determinado governo, elas tendem a gostar, entre aspas, mais deste governo do que se fosse um governo, né, que já chegasse impondo muita coisa, totalitária, etc. Então, essa paz também ela tem um fim pró-guerra, digamos assim, certo? Ou seja, muitas vezes o vencedor ele impõe a paz, mas a paz é boa para ele. Porque a paz muitas vezes já é um sinal da própria vitória, né? Então, psicologicamente também afeta desse modo. E a outra questão é que para eles é bom justamente que as pessoas convivam e colaborem juntas. Por quê? Porque para o Estado é bom que as pessoas façam isso, digamos assim, justamente para elas criarem um corpo e criarem ali o que a gente chama de máquina, né? Máquina econômica, máquina estatal, etc. Porque se elas não colaborarem juntas, as próprias engrenagens estatais e daí em diante, elas têm menos efeito. Então você tem menos poder, digamos assim. Certo? Então as três definições aqui eu as trouxe justamente porque elas explicam bem para a gente, nos dão uma visão realista da origem do Estado e combinam completamente com o que a gente está vendo aí nesta tomada de poder. E agora, para não ficar muito longo, tem bastante mais coisas aqui, né? Bastante coisas, mas vou passar para elas menos demoradamente. Então, isso aqui é uma anotação minha. Muitos dizem que nós somos o Estado, certo? É uma ideia corrente até hoje. Mas se fosse o caso, tudo aquilo perpetrado pelo Estado seria perpetrado por todos nós. Mas no caso do Talibã, o povo é quem? Aliado dele ou do governo anterior? Ou seja, o povo que está lá e que permanece lá, que estava sob o outro governo e agora está sob o governo do Talibã, dentro do Afeganistão, ele é aliado de quem? Certo? Se teve essa troca aí do governo, o povo está ali e muitas vezes nem é aliado de ninguém, né? Então aí eu escrevo, de nenhum dos dois. Por isso não faz sentido a primeira afirmação, ou seja, por isso não faz sentido a gente dizer que muitos dizem que nós somos o Estado. Então o povo não é o Estado. Isso inclusive é uma ideia totalitária, né? Mussolini dizia justamente isso, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Por isso você tem que convencer a todos de que todo mundo é o Estado, certo? É uma ideia também que vem lá do Hegel, né?
e que, como dizia Schopenhauer, a ideia hegeliana de Estado vai conduzir todos ao Estado máximo, tirânico, etc. E foi de fato o que aconteceu no século XX. Então é isso. Mas por que eu trago isso aqui? Porque esse exemplo do Talibã é muito claro no sentido de esclarecer o porquê essa frase é falsa. Porque não faz sentido em dizer que o povo que estava ali era o Estado, sendo que o Estado ele acaba de trocar e o povo permanece no lugar que está. Então ele não é nem o Estado anterior, o governo anterior, e ele também não é o governo novo. É simplesmente muito mais uma casta dominada, digamos assim, do que pessoas que fazem parte de algo de forma deliberada, entende? Ou pior ainda, no sentido russoniano, de pessoas que fizeram um contrato. Então será que o povo, né, nesse sentido russoniano, as pessoas que estão ali foram subjugadas pelo poder das armas, elas fizeram algum contrato? Não. Né? Os caras tinham um governo armado antes, elas não fizeram nenhum contrato com eles. Chegou outro governo armado, elas não fizeram nenhum contrato com ele. Então, não tem contrato nenhum ali. Então, o Estado também não nasce um contrato. Certo? O que não quer dizer que, a longo prazo, ele não vai estabelecendo contrato dentro de si. Mas nós estamos dizendo aqui acerca da origem do Estado, dos Estados. E não acerca do que ele faz a longo prazo dentro de si. Então, a frase do Mao Tse Tung, pretendo fazer um outro vídeo só sobre ela, mas nesse caso aqui eu apenas usei para o seguinte: o poder nasce da ponta do fuzil, segundo Mao Tse Tung. A incompreensão dessa frase não apenas impede o entendimento da natureza do Estado, mas fragiliza a segurança e a própria conservação do indivíduo frente a outros poderes. Por quê? O que isso tem a ver com o Talibã, por exemplo? Né? Provavelmente não era um povo armado, certo? Um povo consciente disso. O poder nasce da ponta do fuzil. E nisso aqui o Mao Tse Tung está certo. Justamente porque a questão, o fato segundo o qual o início ali é justamente uma questão armada, certo? Já prova isso. Então, o primeiro passo, o passo mais cru, digamos assim, né, o passo primordial de tudo, está em colocar em prática esse poder que está na ponta do fuzil. É justamente por isso o Talibã já chega armado, dominando, etc. Certo? Depois, as outras esferas de poder são colocadas, como se fosse uma pirâmide, né? Onde na base dela estão, digamos que ali, as armas. Né? Ou seja, a violência é a base da própria sociedade. Né? É uma visão muito crua, quando a gente para pensar nisso, certo? Uma visão, às vezes, parece que sou até mesmo pessimista, dura, né? Uma visão dura. Mas é isso, né? Eu não posso fazer nada. Eu quero simplesmente expressar o que a gente vê. E esse exemplo do Talibã mostra isso de uma forma muito clara. Então, e por que eu escrevo então que a incompreensão dessa frase não apenas impede o entendimento da natureza do Estado, mas fragiliza a segurança e a própria conservação do indivíduo frente a outros poderes. Porque o Estado, quando ele tira da população essa própria consciência e as próprias armas em si, certo? Ele, na verdade, está tirando o poder. Porque, como o próprio Mao Tse Tung diz, o poder está na ponta do fuzil. Então, os próprios socialistas eles são contraditórios nesse aspecto. Porque se eles acreditam que o Mao Tse Tung está certo, eles têm que dizer, realmente o poder está na ponta do fuzil. Né? Mas na medida que eles fazem isso, ou seja, colaborarem para que o Estado tire a arma dos indivíduos, ele, na verdade, está, pela lógica da frase do Mao Tse Tung, tirando o poder dos indivíduos. Porque se o poder está na ponta do fuzil, e você tem um fuzil, digamos assim, não pode soltar arma, óbvio, né? Você tem mais poder do que se você não tem nada. Entende? E por que eu trago isso aqui na questão do Talibã também? Porque, obviamente, se você tem um povo que tem mais consciência nesse sentido, né, tem associações de pessoas com mais consciência que não dependem apenas do Estado,
certo? Para fazer sua própria segurança e daí em diante, é muito mais difícil uma invasão como a do Talibã. Certo? Por exemplo, se você pegar, seria muito mais difícil o Talibã fazer isso na Suíça, por exemplo, onde você tem um povo armado. Ou fazer isso no Texas, ou fazer, entende? Então, uma tomada de poder daquela ali é muito mais difícil em outros lugares. Então, o Estado ele tem uma dupla questão. De um lado, ele tira as armas da população, achando que com isso ele se fortalece. Por outro, né, quando ele faz isso, ele também tira o poder da própria conservação. Por quê? Porque muitas vezes o povo pode ser um aliado do Estado em relação a outros estados. Então, na verdade, muitas vezes o Estado ele dá um tiro no próprio pé quando ele faz isso. Porque se você tem um povo que não consegue se defender e só precisa do Estado, se o Estado não dá conta de se defender, o povo vai estar desarmado, não vai defender nada e outro Estado vai tomar, ou outro governo irá tomar o Estado. Então é uma questão bem interessante essa, né? Outra questão que eu reparei ali, descentralização dos grupos armados do Talibã conseguiram derrubar o exército oriundo do poder centralizado, ajuda dos Estados Unidos. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando a gente pensa no Talibã, na verdade, são grupos descentralizados de poder armado. Só que, então, nesse caso, a gente vê que um grupo descentralizado conseguiu vencer um exército centralizado. E que, durante 20 anos, teve ajuda ainda do exército dos Estados Unidos. Ou seja, a tese segundo a qual também um exército nacional centralizado, ele tem mais poder possível, etc., também, muitas vezes, nesse caso aí, ela fica em dúvida. Certo? As próprias teorias libertárias, tem muitos libertários que tentam, inclusive, escrever um artigo nesse sentido, provando que uma segurança, exércitos descentralizados, muitas vezes são mais fortes do que o exército nacional centralizado, que veio a existir desde a Renascença ali, né? Quando a gente lê Maquiavel, a gente já percebe que, em parte, ali, os príncipes não tinham esse exército constituído tal como a gente tem hoje. Mas que eles já começam a ter isso em mente, de que era necessário um exército nacional, porque os exércitos de mercenários muitas vezes debandavam, não tinham um apego, digamos assim, na questão do país, e portanto eles eram só mercenários. Então, aquele escrito do Maquiavel sobre, não é nem o príncipe, isso é em outro escrito. O Maquiavel tem um livro sobre a guerra, certo? Acho que é sobre a guerra. Eu esqueci o título, mas ele tem uma obra só sobre guerra e nessa obra ele fala muito sobre isso. Então é interessante a gente notar, por outro lado, né, todas as questões aí. Será que o exército descentralizado realmente consegue vencer o centralizado e vice-versa? Ou será que o centralizado... ou será que os dois juntos, né, um país que tivesse as duas coisas juntas, né, ou seja, tivesse uma polícia privada, exércitos privados e exércitos nacionais, o que será que seria melhor ou não em termos da segurança territorial e daí em diante, né? Então tem várias questões que a gente pode ir pensando que são muito atuais, assim. Então, uma população armada de indivíduos cônscios de seu poder e prontos a assegurarem suas propriedades não fariam frente a um poder externo, neste caso o Talibã, foi o que eu acabei de falar. Eu já tinha pensado nisso e escrevi. Na medida em que o Estado forma algo à parte da população, sua própria conservação não interessa à população e, portanto, o domínio deste ou de outro Estado não lhe é algo importante. Isso aqui seria um complemento a essa questão anterior, que é o seguinte. Então, na medida que o Estado forma algo à parte, por que à parte? Porque muitas vezes ele se desloca dos interesses da população. Isso tem ocorrido muito nos estados democráticos atuais. Certo? Ou seja, um deslocamento de interesses de quem está dentro do Estado e quem está fora. Isso acontece desde a questão estética, que é eu mesmo que sou da arte, percebo isso, certo? Ou seja, muita coisa que é muito interna ao Estado ali, gera questões artísticas que são completamente distintas do que a população demanda. Mas isso vai então da estética até a questão de, às vezes, de valores, certo? De hábitos, de políticas mesmo, daí em diante. Então, muitas vezes, o Estado ele forma uma casta que fica muito longe dos interesses da população. Então, e o que isso tem a ver? Tem a ver que, quando isso ocorre,
o domínio deste ou de outro Estado não é algo tão importante à população. Então, se este for o caso daquela população lá, tá, do Estado ter formado uma casta muito longe dos reais interesses, aqui eu estou fazendo uma especulação. Talvez para aquele povo também não faça tanta diferença se quem vai dominar é um ou outro governo. Por quê? Porque justamente o Estado anterior, ele pode ter, ou o governo anterior pode ter justamente criado este lapso aí, que faz então o povo não se apegar a nenhum tipo de Estado. É o que tem um lado bom, entre aspas, justamente para o povo não ficar também, não tornar o Estado algo sagrado, mas por outro, ele fica mais sujeito a essas oscilações, certo? Próximo ponto, terrorismo e estatismo. O Talibã é considerado um grupo terrorista por muitos estados. O fundamento do Estado, qualquer que ele seja, porém, tem meio semelhante aos meios terroristas. Então, isso aqui tem a ver também com as teses atuais que comparam, né, o Estado com máfias e daí em diante. Pelo menos em sua origem. É claro que o Estado não se constitui enquanto uma máfia em todos os aspectos, ou algo relacionado ao terrorismo em todos os aspectos, a longo prazo. Que ele vai criando outros meios dentro de si, né, e daí em diante. Só que, na origem dele, ele se assemelha muito. Por quê? Justamente porque você nem consegue dizer quem é grupo terrorista e quem é Estado, digamos assim. Justamente porque assim que ele toma o poder, este grupo terrorista, entre aspas, e ele assume então as posições do Estado, ele se torna o próprio Estado. E ali então, aquilo que era um grupo terrorista, daqui a 20 anos, as pessoas nem pensam mais nisso e acham que é um Estado normal. Então, isso é muito interessante para a gente justamente pensar na origem do Estado, certo? Relacionado a essa questão de terrorismo, de violência e daí em diante. E de como o próprio Estado, às vezes que a gente está hoje, pode ter nascido desse modo, só que hoje a gente considera como algo... A gente não pensa nisso, justamente porque passou muito tempo, mas para quem está vivendo isso no momento presente, consegue perceber de um modo muito mais claro. E hoje, obviamente, nós com essa questão da informação, com a questão das imagens e tudo, a gente consegue perceber isso e julgar tudo isso a partir de uma questão mais viva, assim, né? A gente consegue ver em tempo real as coisas acontecendo de certo modo. Outro tópico, vários governos já reconheceram, por outro lado, tal governo do Talibã como o governo do Afeganistão. Se eu não me engano, a China, por exemplo, já fez isso. E assim, quem dá legitimidade continua a seu poder. Ou seja, aí fica a questão, como que algo que era até um mês atrás, ou sei lá quanto tempo, ou dias atrás, considerado apenas como um grupo terrorista, do nada acaba não é mais grupo terrorista e ganha legitimidade. Então, quer dizer, muitas vezes é o poder que dá legitimidade. Né? É uma visão dura também, mas muitas vezes é a visão acerca do que tem acontecido, ou que sempre aconteceu de algum modo. Né? Então, essa legitimidade para saber quem é o Estado, quem tem digamos que a posse da própria propriedade estatal, muitas vezes é dado pelo poder. E este caso do Talibã mostra isso de uma maneira clara, já que já há países considerando como governo legítimo. E por fim aqui, eu coloco crítica ao conceito de imperialismo, que na verdade a gente tem a questão dos Estados Unidos no Afeganistão, ou tinha, né, porque o Biden retirou as tropas, e durante 20 anos se travou ali uma guerra para não deixar com que o Talibã tomasse esse poder. E a minha crítica ao conceito de imperialismo não é nem falando que os Estados Unidos não seja imperialista, apesar de ser um conceito tão desgastado, né, que ele é ruim de ser usado, mas eu estou comentando aqui porque tem muita gente ainda usando o conceito. Mas apenas fazer a seguinte questão acerca disso, que é o seguinte. Tudo bem, então os Estados Unidos têm os interesses dele ali, ele não fez isso porque ele é bonzinho. Mais uma vez, se a gente pensa o Estado enquanto ente egoísta, como eu estava pensando lá no início do vídeo, a gente vê que, obviamente, se os Estados Unidos, onde ele atua, ele não pode apenas agir como um ser altruísta, né? Que seria
própria contradição daquele princípio de encarar os estados enquanto agentes egoístas, digamos assim. Tudo bem, então. Ele é um egoísta nesse sentido, e, portanto, ele quer impor determinadas coisas e, portanto, ele pode ser chamado de imperialista, entre aspas, certo? Só que o problema desse conceito é não ver outros países também como igualmente assim, certo? Ou seja, como entes que querem se expandir e por isso eles vão impor seus interesses em outros locais. Então, os Estados Unidos não é nenhum santo, mas também muitos outros estados não são santos. A China não é santa, a Rússia não é santa e daí em diante. Então, na verdade, quando a gente pega esse conceito de imperialismo e fica aplicando só aos Estados Unidos, ele acaba desgastado, porque isso impede que você olhe as coisas segundo um olhar realista e veja as forças uma contra as outras. Ou seja, que há várias forças que querem se impor e há esse tipo de interesse imperialista em muitas nações. Entre elas os Estados Unidos, obviamente, mas em muitas outras. Então, esse próprio epíteto de um país imperialista eu acho que não traduz algo muito interessante dentro de debates, né? Justamente porque se desgastou muito e impede uma visão, eu não diria imparcial, porque isso não existe, mas uma visão mais de tratar todos os países, ou os governos, ou os interesses de grupos, etc., como algo que tem um cerne em comum. Então, eles buscam poder, buscam expansão, e é isso aí. Tá? Uma visão mais clara das coisas. Então, aqui para finalizar, entender os estados enquanto entes egoístas é o que eu tinha falado no início, então eu antecipei. Portanto, alguns estados são meios para outros. O Afeganistão era um meio para os Estados Unidos e daí em diante. Foi o que eu acabei de falar. Ou seja, quando a gente encara todas as associações enquanto isso, a gente começa a não sacralizar uma em detrimento das outras. E imposições de uma cultura exterior, como a dos Estados Unidos, possuem limites. Esse caso do Talibã nos revela isso. Uma cultura que não preza a partir das consciências individuais a liberdade de mercado, etc., dificilmente irá criar meios para manter tais meios. O que eu quero dizer aqui? Que, na verdade, a gente vê os Estados Unidos querendo impor seus valores, etc., ou formas de governo, a democrática, no sentido de ter um mercado mais livre, ter um governo democrático, ou seja lá o que for, 20 anos, mas agora tudo que ele fez, tentou impor de certa maneira em 20 anos é simplesmente colapsado. Ou seja, a lição que a gente tira daí é de que uma imposição de uma cultura exterior ela tem limites também. Então não adianta você chegar num povo de uma cultura completamente diferente e querer impor ali determinados valores, determinado tipo de governo, porque se não houver, digamos assim, uma cultura favorável para aquilo, a longo prazo, todos esses meios vão ser artificiais, digamos assim, ou tenderão a ser artificiais para determinado povo e, portanto, a chance daquilo ali colapsar é muito mais alta, certo? Então, acredito que essa questão aí do Talibã e do Afeganistão são também meios para vermos isso aí de uma forma mais clara, que nem sempre você querer impor essas coisas adianta. O que também não quer dizer que não se deva tentar espalhar de um modo ou de outro outros valores, né, em outras culturas e daí em diante, porque a história das culturas é isso mesmo, é a expansão de uma sobre as outras. Não tem como fugir disso. Mas a gente vê que possui limites. Essa questão das imposições, das culturas, dos valores, dos hábitos, do próprio mercado em si, das consciências e daí em diante. Beleza, pessoal? Por hoje é isso.
tiverem dúvidas em alguns pontos aí, ou se quiserem criticar alguma coisa também, podem pôr nos comentários. E até o próximo vídeo. Até mais.